Os 12 apóstolos, também conhecidos como os 12 discípulos de Jesus Cristo. Durante a narrativa do Evangelho, esses foram os 12 amigos mais próximos e seguidores de Jesus, mas talvez você não conheça muito sobre cada um deles. Então, vamos recapitular quem eram esses 12 e o que sabemos sobre suas histórias. O que significa a palavra apóstolo? A tradução mais próxima em português seria algo como mensageiro, alguém enviado com uma mensagem, ou até mesmo um delegado que representa uma pessoa ou causa. Nesse contexto, os apóstolos foram enviados com a mensagem de Jesus Cristo. Ao discutirmos esses 12 apóstolos, vamos explorar suas histórias presentes nos 4 livros do Novo Testamento, conhecidos como os Evangelhos: Marcos, João, Lucas e Mateus. 4 dos apóstolos foram responsáveis por escrever esses livros com base em suas experiências. No entanto, pode haver algumas inconsistências menores devido às diferentes perspectivas e contextos em que testemunharam os eventos. Também há debates sobre quem realmente escreveu cada livro. Nesses textos, descobrimos como os apóstolos se conectaram a Jesus. Embora muitas histórias surgiram que Jesus conheceu os apóstolos pela primeira vez, outras indicam que alguns já o conheciam anteriormente, tendo uma ligação com João Batista, que batizou Jesus. Importante ressaltar que esse João não é o mesmo autor do Evangelho que estamos discutindo. Os primeiros apóstolos recrutados por Jesus eram 4 pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Pedro, originalmente chamado de Simão, teve seu nome mudado por Jesus. A vida de Pedro é marcada por momentos significativos, como testemunhar Jesus andando sobre as águas e sua negação durante a crucificação. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro se tornou uma figura-chave nas viagens missionárias, liderando o início da igreja e contribuindo para o conceito de sucessão apostólica. Seu irmão André também seguiu Jesus, sendo crucificado em Patras, na Grécia. Outros 2 irmãos, Tiago e João, também se tornaram apóstolos. Tiago, o maior, foi martirizado por Herodes, tornando-se o padroeiro da Espanha. Seu irmão mais novo, João, desempenhou um papel vital na propagação do Evangelho, sendo o único apóstolo a morrer de velhice. A narrativa continua com Mateus, conhecido também como Levi. Ele era um coletor de impostos que abandonou sua profissão para seguir Jesus. Poucos detalhes são fornecidos sobre sua vida após a ressurreição, mas acredita-se que tenha realizado missões em locais como Irã e Etiópia. A história de Tomé, conhecido como o Incrédulo, destaca-se por sua dúvida na ressurreição, sendo convencido por Jesus. O relato segue abordando Filipe, cuja vida antes e depois dos eventos do Novo Testamento é menos conhecida. Há uma carta atribuída a Pedro pedindo a Filipe que retorne ao grupo de apóstolos, sugerindo que ele tenha se afastado por algum tempo. A causa da morte de Filipe não é clara, mas há relatos de crucificação. Bartolomeu, frequentemente associado a Filipe, é mencionado como tendo pregado na Índia e morrido após converter o rei da Armênia ao cristianismo. O segundo, Tiago, chamado de o Menor, é pouco mencionado, e sua contribuição após a ressurreição é incerta devido à confusão entre vários Tiagos. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes completam a lista original de 12 apóstolos. Simão é diferenciado do Simão que se tornou Pedro. Ambos, junto com Judas, são associados a viagens pela Armênia, Egito e Líbano. As circunstâncias da morte de Simão e Judas são incertas, mas há teorias de martírio no Líbano e relíquias supostamente guardadas na Basílica de São Pedro. Judas Iscariotes, conhecido por trair Jesus, enforcou-se, sendo substituído por Matias, um apóstolo chamado após a ascensão de Jesus. Por fim, Paulo, originalmente chamado Saulo,
é reconhecido como uma figura fundamental nos primeiros dias da Igreja, apesar de inicialmente opor-se aos apóstolos originais. Sua transformação ocorreu após um encontro com Jesus ressurreto, e ele escreveu aproximadamente 14 livros do Novo Testamento antes de ser decapitado pelos romanos. Sua sepultura está na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, sob propriedade do Vaticano. Esta é uma breve visão geral dos 12 apóstolos, com histórias mais profundas e debates entre historiadores e teólogos sobre seus detalhes. Continuando nossa exploração sobre os apóstolos e suas contribuições para a disseminação do cristianismo, vale a pena destacar a figura de Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes após sua traição e subsequente morte. Embora sua história após sua nomeação não seja tão amplamente documentada nos evangelhos, a tradição cristã sugere que ele desempenhou um papel significativo na expansão da fé. Matias pode ter enfrentado desafios ao assumir o lugar de Judas, mas sua aceitação como apóstolo solidificou-se ao longo do tempo. Ele se juntou aos outros apóstolos na missão de espalhar o Evangelho e enfrentou adversidades com coragem e devoção. Suas contribuições podem ter sido menos conhecidas, mas são consideradas valiosas na consolidação da comunidade cristã primitiva. Além disso, é intrigante considerar a influência de Paulo, originalmente conhecido como Saulo, que inicialmente perseguia os seguidores de Jesus. Sua transformação dramática na estrada de Damasco, onde teve um encontro com o Cristo ressurreto, marcou o início de uma jornada que moldaria significativamente o cristianismo. Paulo não apenas se tornou um defensor apaixonado da fé, mas também um prolífico escritor do Novo Testamento. Seus escritos, que incluem cartas às diversas comunidades cristãs da época, oferecem insights profundos sobre a teologia e a prática cristã. Suas contribuições foram cruciais para a compreensão e expansão da fé, além das fronteiras culturais e étnicas. Além dos apóstolos mencionados anteriormente, há também figuras como Barnabé, Silas e Apolo, que desempenharam papéis essenciais na propagação da mensagem cristã. Barnabé, conhecido como Filho da Consolação, é mencionado como um colaborador próximo de Paulo em suas viagens missionárias. Silas, associado a Paulo em várias de suas cartas, teve um papel fundamental na fortificação das igrejas recém-fundadas. Apolo, descrito como eloquente e conhecedor das Escrituras, também desempenhou um papel vital na expansão da fé, particularmente em Corinto. Sua influência contribuiu para o desenvolvimento e a consolidação das comunidades cristãs naquele contexto específico. Conforme a história do cristianismo se desdobrava, outros líderes e seguidores surgiram, cada um contribuindo de maneiras únicas para a disseminação da mensagem de Jesus Cristo. Seja através de viagens missionárias, escritos teológicos ou ensinamentos orais, esses primeiros apóstolos e líderes desempenharam papéis fundamentais na formação e expansão da comunidade cristã. Enquanto continuamos nossa jornada pela história cristã, é essencial reconhecer e apreciar a diversidade de personalidades, contribuições e desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. Seus esforços moldaram a fé cristã e influenciaram a trajetória da história religiosa por séculos.